e sindicatos e das Comissões Internas de Prevenção de Acidente, as CIPAs, e garantir a continuidade da cláusula de saúde nas negociações com o patrão. O alerta tem que ser permanente. Informe do trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. 7h50 em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nossas redes sociais. Nossa gratidão, né, e agradecimento a você aí que está nos acompanhando. Muita gente que encontra com a gente, relata, estou ouvindo vocês lá todo dia no carro ou em casa, mas a caminho do trabalho, enfim, gente que está deixando também o plantão. Sai agora 7 horas do plantão e já liga o radinho, falou, tô viciado aí no ligar o rádio do carro e acompanhar vocês. Nosso carinho sempre, sejam todos bem-vindos, muito obrigado aí pela audiência. Nós voltamos com o Folha no Ar, que é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Campos já amanheceu com o tempo mais claro um pouco, o sol apareceu, né, entre nuvens, mas agora aqui na área central o tempo está nublado, deve ficar assim durante o dia. A máxima é de 27, a mínima é de 17, agora faz 19 graus no centro da cidade. Hoje estamos com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, recebendo o Ronaldo Júnior, que é poeta, professor de letras e presidente da Academia Campista de Letras. Aliás, são dois imortais hoje aqui no programa. Um na bancada, que é o nosso Aloysio Abreu Barbosa, e o Ronaldo Júnior. Você também, Aloysio, é membro da Academia Campista de Letras, que, né, deve ser bacana, legal para quem pratica essa arte tão importante, tão bacana. E eu peço a você, meu caro Aloysio, para abrir esse bloco, por favor. Eu também posso junto com o Ronaldo. Eu fui no mesmo dia. Legal. 2018, outubro de 2018. Antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Então vai ser presidente um dia ainda, né? Não. Como não, velho? Não. Mas Levi, que me fez o convite, o professor Levi Quaresma, a quem eu agradeço, mas para aceitar integrar a academia, como de resto para aceitar, não foi aceitação, foi uma condução da vida, né? Da frente do jornalismo do Grupo Folha, eu quebrei um precedente pessoal muito importante, que é baseado em Marx, não o Cal, mas o Groucho. Nunca entrei no clube que me aceitasse como sócio. Boa. Não tem um bom nível, né? Se me aceita como sócio, é porque... Mas o nível da academia do Grupo Folha certamente são melhores muito melhores que o meu pessoal. Ronaldo, a gente está vivendo um tempo muito dinâmico, né? Reflexo direto, a gente vê isso no nosso dia a dia, as fake news espalhadas sobre a catástrofe no Rio Grande do Sul, em eleições, sobretudo, né? Agora com a inteligência artificial, deve vir com muita força aí, sobretudo na eleição dos Estados Unidos em novembro, presidente, né? As fake news, aliás, foi um termo cunhado pela mídia dos Estados Unidos em 2016 para as notícias falsas geradas pelos trumpistas em relação a Hillary Clinton, que naquela eleição venceu o voto popular, mas no sistema do colégio eleitoral estadunidense, né, ela acabou perdendo. É meio complexo, mas enfim, funciona desde o século XVIII sem interrupção. Qual é o papel hoje da literatura e das academias de letras nesse tempo tão dinâmico, nesse tempo de tanta... Eu não gosto do termo, mas como se costuma dizer, da pós-verdade? Sim. Eu penso, né, é um desafio, né? Eu acho que é um desafio para as academias de letras, para as instituições como um todo. Vamos pensar nas instituições de ensino, nos veículos de comunicação. É um grande desafio você lidar com tudo isso. Primeiro porque você tem uma alteração profunda na forma como as pessoas consomem informação, na forma como as pessoas também se utilizam da informação. Eu acho que isso vem muito, claro, da ideia de democratização
né, de abertura geral das redes sociais para as pessoas se expressarem de forma ampla e tudo mais. Hoje você tem já faz, eu acho que cerca de uns 20 anos, vamos dizer, quando a gente começa a ter uma popularização de blogs e tudo mais, você acaba tendo uma abertura para que todo tipo de pessoa, né, independentemente de ter uma ética de divulgação das informações, o trato das informações, e aí a gente vai entrar em finalidade do que vai ser publicado, do que vai ser divulgado, a gente abre totalmente para isso, né? Então a rede social, a internet como um todo, ela acaba dando voz para muita gente, o que eu acho maravilhoso, eu acho ótimo para que mais pessoas possam falar. Só que o problema, de fato, é o controle dessa informação e de como ela chega, do alcance que ela tem e o impacto, o dano até, eu poderia dizer, que ela acaba gerando. Então, eu acho que um desafio importante para esse tempo, primeiro, é lidar com essa forma como as pessoas consomem o conteúdo, porque, inclusive, é tema aqui da entrevista, essa ideia da rede social até confrontando o livro, né? Pensando nesses tempos, como são os leitores dos nossos tempos né, diante do advento da rede social. E sim, as pessoas tendem a consumir conteúdos cada vez menores, cada vez menos profundos, né? E aí a gente pode dizer que isso tem a ver com, sei lá, com a própria ideia de que pensar é algo doloroso, é algo chato, é algo, enfim, enfadonho. A gente pode pensar de várias formas. Mas, para além, é a ideia também de que o nosso cérebro vai se acostumando com a forma como consumimos as coisas. Então, a notícia falsa ou até fraudulenta, se formos pensar assim, né, que tem uma finalidade específica de fraudar algo, ela acaba, né, sendo muito mais espetacularizada, ela acaba sendo muito mais vistosa e acaba, de fato, rompendo com essa ideia de checar a informação, de pensar, de criticar, de refletir. E aí, o desafio para isso é justamente promover de todas as formas possíveis, e não apenas presencialmente, mas no meio digital também, a divulgação de informações, a divulgação de conhecimento. Eu acho que tudo isso passa por essa necessidade, sabe, de entender a academia como uma difusora também de informações e de conhecimentos ali, não só sobre a nossa literatura, mas sobre a nossa cultura, né? Queria eu poder ter mais tempo até para divulgar, criar conteúdos de fato para as redes sociais da CL, pensando nisso, né? Pensando, né, em promover criticidade, pensando em promover fatos históricos, sobretudo locais, né? No sentido de termos um debate mais aprofundado sobre isso. Mas, enquanto isso, a gente tenta promover uma programação para dar acesso a isso e também gerar no meio digital um impacto por meio do site da academia, que vai ser lançado agora ao longo da programação, as redes sociais também, enfim, tudo isso é um grande desafio, é uma coisa quase que irrefreável na minha visão, mas que precisa ser pouco a pouco combatida, né, estimular esse pensamento, essa criticidade, tudo isso é um desafio nosso, né? E aí eu digo nosso institucionalmente, né, por meio da academia, mas também por meio da Folha, por meio de outros veículos, por meio de outras instituições locais. Tudo isso, todas essas instituições passam por esses desafios e passam por essa porque não essa crise até da forma como consumimos informação e compartilhamos ela. Ronaldo, depois eu vou só te pedir para você repetir o endereço do site da... Para mim está fechado. Perdão, desculpa. Seu áudio. Tá, perdão. Desculpa. Eu fechei aqui que eu fui espirrar. Depois eu quero só te pedir, a gente, às vezes, repetir o endereço do site para eu colocar o link lá no Face, por favor. Claro. E, rapaz, esse tema, vou repetir, a Luiz falou, isso dá uma série daquela com renovação de episódios e de novos capítulos a todo instante, e a gente tem discutido muito isso, tem falado muito isso sobre essa questão de tecnologia, de internet, desse avanço na comunicação, mas
Você adiantou muito a pergunta que eu ia te fazer. Até que ponto nós, formadores de opinião, nós, detentores da responsabilidade de informar com seriedade e com transparência, eu não sei se é culpa, responsabilidade, temos participação também nessa falta de contrapartida a essas fake news, porque assim, os caras criam, e a Luiz falava ontem, lembrava que, olha, a direita bolsonarista, na eleição de 2018, dominou a internet de forma avassaladora, né? E total, quase que total. Houve uma recuperação aí depois da esquerda para a eleição de 2022, mas aí foi, né? A porta já estava arrombada. Como é que é? Como é que você vê também, e você antecipou isso, mas assim, o que falta para a gente ainda mais repor uma contrapartida e mostrar, olha, tá aqui. No Sul, por exemplo, foram várias fake news, muitas, e estão até hoje, algumas de ódio também. E claro que a gente sabe que isso aí tem política no meio, tem aqueles bots, né, que são os robôs. Mas como é que você enxerga isso tudo? Meio que esse atraso nosso, como é que é isso? Primeiro, eu acho que a grande questão que eu vejo, né, que chega a ser preliminar a tudo isso, como você mesmo já falou, é a ideia da consciência de que temos essa responsabilidade. Eu acho que parte disso, sabe? De termos, enquanto pessoas que estão, seja por estarmos em instituições, né, à frente de instituições, como é o meu caso, seja por você estar à frente de um programa, à frente de um como posso dizer, de um canal de comunicação importante que as pessoas vão ter acesso de forma ampla, massiva, né? Eu acho que parte primeiro disso, de estarmos ali cientes de que temos essa responsabilidade com a informação que passamos, né? E aí seja para retificar uma informação errada, seja para termos um compromisso com todos os lados possíveis na hora de explorar uma informação, né? Enfim, um fato. Tudo isso eu acho que passa primeiro por essa importância. Depois, é claro, aí a gente está falando de interesses, a gente está falando de política, como você mencionou, a gente está falando de tanta coisa, né? E que o combate acaba, como você disse, tão avassalador de fato tudo isso, que quando a gente vai tentar recuperar já tem um atraso, a perda, o dano já foi causado e é praticamente, como eu disse, irreversível, né? Então a gente tem toda uma dificuldade para fazer esse trabalho de formiguinha, né, digamos assim, que é um trabalho de tentar dizer, olha, essa informação está errada, isso aqui não procede, né? Enfim, não me recordo, você está falando isso, eu me recordo de no período até antes da eleição de 2018, de pensar, de falar coisas sobre figuras públicas, sobretudo da esquerda, né, as notícias que já eram propagadas e tudo. Eu lembro na época eu ainda estava mais predisposto a fazer esse trabalho individual de falar assim, fulano, essa informação tá equivocada, né, rever isso, eu acho que, né, assim, mas você tem que contar com a ética do outro, você tem que contar com essa disponibilidade do outro. Eu me recordo de uma notícia na época envolvendo o ex-deputado Jean Willis, falando uma coisa assim, absurda, agora eu não vou me recordar qual. E aí eu vi a pessoa compartilhando a notícia, eu fui no privado da pessoa, né? A pessoa tinha postado num grupo, eu fui no privado e falei assim, olha, isso não procede, ainda mandei um daquele fato ou fake, sabe? E eu recebi a resposta, que aí eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando, que foi, eu não gosto dele mesmo, então eu compartilho mesmo assim. Ou seja, eu não tenho qualquer compromisso com a verdade, com o que de fato aconteceu ou deixou de acontecer, ou nenhuma preocupação com o que, mas eu acabo tendo sim preocupação com o que eu penso, com o que eu entendo. Então, se a notícia não está de acordo com a minha opinião, eu vou moldar, eu vou adulterar, eu vou fazer o que for possível para isso. Então, a gente vê muito disso, né? Sobretudo quando a gente não está
esse compromisso e essa responsabilidade, como você mencionou. Eu acho que é exatamente isso. Você tem que partir do pressuposto de que você é responsável pelo que você fala, é responsável pelo que você propaga, pode responder por isso, né, criminalmente, judicialmente, mas é claro, socialmente também, com o seu compromisso, com a sua palavra, com o seu nome, por que não? Né? Enfim, é um tema complexo que acaba falando sobre individualidades, mazelas humanas e também sobre a forma como a gente usa para comunicar, para levar informação. É realmente importante pensarmos isso. Ronaldo, isso mesmo antes do advento das redes sociais, eu me lembro que uma das várias reformas que a Folha fez ao longo de 40 anos, 4 décadas de existência, várias reformas gráficas editoriais, eu participei de algumas delas. E eu me lembro um camarada, que eu até perdi contato com ele, mas fez várias reformas gráficas em jornais pelo Brasil afora, que é o Antônio Seara, me colocou uma pesquisa, na época feita pelo US Today, né? O jornal popular dos Estados Unidos, muito popular ali nos anos 80, 90, que o leitor, geralmente, ele lê o título, ele não vai nem sequer ao lead da matéria, que é o primeiro parágrafo introdutório, né? Ou seja, eu quero dizer, isso é uma característica identificada, né, com base em estatística, em pesquisa, desde lá dos anos 80, 90, antes, portanto, do advento das redes sociais. Mas eu quero crer que isso já existia antes, de fato existia, isso piorou muito com as redes sociais, né? Inclusive, tipo assim, se você faz uma ironia no título, como o cara não lê o texto, ele não percebe a ironia, quer dizer, é aquele filme de Woody Allen, né? Tem que botar um neonzinho em cima, assim, mensagem do diretor, né? Senão o cara não entende. Que papel a literatura tem num mundo de compreensão tão afunilada? Então, pensar a literatura, ela tem um papel, principalmente, né, preliminarmente, de humanizar, eu vejo assim, né, um papel de você reconhecer o ser humano, reconhecer a si mesmo, por que não, dentro do texto, né, dentro da vivência do autor, da vivência daquele personagem, né, seja ela baseada na vida do autor, seja ela totalmente inventada. E isso faz com que a gente consiga visualizar, sim, que com o passar do tempo, a literatura ela vai se transformando, né? Como eu disse, eu estava falando de conteúdos num sentido amplo, mas a literatura, enquanto arte, enquanto produção ali também, ela passa por esse afunilamento, sim, da rede social, da vivência mais apressada, né? Então a gente tem textos cada vez menores, textos cada vez menos aprofundados, né, para não dizer rasos, textos que acabam, né, e aí isso é uma questão interessante, por exemplo, na poesia. Nós temos um fenômeno da rede social que é o instapoema, né, que é a poesia. Podemos dizer que tem esse prefixo por conta de Instagram, mas não apenas, eu diria até que é algo mais instantâneo, né, que ultrapassa o Instagram, chega em outras redes também, né, não apenas ali na rede específica. E aí, se formos pensar nisso, nós temos sim instapoemas de qualidade, e aí a gente vai contar com a capacidade de concisão do autor, né? A gente vai contar com essa habilidade para falar muito com poucas palavras, né? Para tentar trazer para um formato que a rede social gera engajamento, gera clique, gera compartilhamento. Mas a literatura ela vai se transformando, às vezes, negativamente nesse sentido, né? E aí eu faço um julgamento de valor mesmo, um juízo de valor mesmo, que é o fato, por exemplo, na poesia. Muita gente, por às vezes desconhecer, por às vezes não compreender a poesia, né, no sentido ali das suas figuras, das suas formas de falar, muitas vezes ali falando sem falar, muitas vezes trazendo olhares outros, né, que demandam uma segunda leitura, né? A poesia tem essa coisa, por isso que ela às vezes é taxada de difícil, um gênero que as pessoas olham e falam, não, isso é difícil, não leio poesia porque é difícil.
porque exige uma segunda leitura, exige um pensamento mais aprofundado. E aí, quando você tem essa disseminação de forma ampla, de forma irrestrita, a gente vê pessoas que simplesmente pegam uma frase aleatória, que não vai ter qualquer sentido para reler, para ter esse aprofundamento, colocam em linhas e chamam de poema, e ali está posto, entendeu? Então, é isso. É pensar que a literatura ela vai passar por esse processo de perda de aprofundamento, né? Não que a gente vai dizer, não, mas não tinha nada raso, nada que não fosse engajado, comprometido com fatores sociais importantes antes. Não, tinha, claro que tinha. Mas se formos pensar na rede social e na banalização das coisas, isso é muito piorado, né? Sobretudo pensando no sentido ali realmente de ter que gerar o clique, de ter que gerar essa coisa que se a literatura está ali pelo clique, eu acho que já perdeu a razão de ser, né? Não pode ser só isso. E aí, eu diria além, eu acho que você comentou, né, isso há anos atrás, há décadas atrás, essa pesquisa de que as pessoas só liam o título. Hoje eu diria que elas leem o título quando leem, mas leem mal. Né, como você disse, quando tem uma ironia, quando tem algo, a pessoa sequer se aprofunda nem na frase que está posta ali, quanto mais abrir. E aí a gente vai ter a ideia de um clickbait, de alguma coisa para fazer a pessoa, né, um chamamento ali para fazer a pessoa se interessar por uma espetacularização, por uma coisa mais absurda da notícia, que é o que faz ela entrar e mesmo assim caçando uma informação específica, ou então um vídeo, um link para um Instagram, para um Twitter, para poder chegar nisso. E aí, para voltar de fato para a sua pergunta, eu acho que o papel da literatura nisso e aí, claro, a literatura que é pensada como tal, como eu disse, existe a literatura que é produzida sem esse entendimento do literário, sem essa literariedade, né? E aí seja porque a pessoa é leiga, porque a pessoa não tem conhecimento técnico para isso, seja porque a pessoa não lê. Porque isso acontece muito também, né, do autor que não lê, do autor que não consome literatura. E aí, com isso, ele perde essa dimensão do literário mais ainda. Né? Se ele não é técnico e não lê, pior ainda, porque você não tem essa dimensão do que pode ser manipulado, de como você pode usar a palavra para tantas coisas. Né? Então, assim, o papel do literário hoje, quando pensado para tal, é justamente questionar isso, é justamente trazer à tona essas mazelas humanas, como eu coloquei aqui, que eu acho que a notícia falsa ela está muito vinculada a isso, aos interesses humanos negativos, espuros, e gerando essas possibilidades de repensar, de refletir. Né? Eu acho que o papel da literatura passa muito por isso. Nós estamos vendo se falar no específico da poesia. Acho que a definição que eu conheço é a melhor também acadêmico, do licenciado, mas acadêmico, Arthur Sofiati, né? Escritor, historiador, ambientalista, que ele fala, a poesia não é empilhar verso, né? Exato. E é o que eu complemento, né? Particularmente. Logicamente que o Sofiati é incisivo, mas eu busco ser um pouquinho mais em relação à poesia. Eu costumo dizer que poesia não é confessionário de padre nem de psicólogo, psiquiatra, né? Poesia é um pouquinho além. Não é diário, né? Não, ela pode até ser, mas ela tem que ter uma outra coisa, né? Isso, tem que ter uma elaboração, enfim. Confessionalismo existe na poesia, não é muito a minha praia, mas ele existe. Agora, você tem que ter um certo conhecimento, né, para fazer a coisa. Mas tem umas perguntas aqui interessantes. Uma pergunta não, uma é uma observação da Kátia Macabu, diretora teatral, professora, que ela coloca aqui. As escolas têm um papel fundamental, coloca no streaming do programa, no Facebook. As escolas têm um papel fundamental nesse desafio de formar leitores. Mas as famílias precisam dar o exemplo também. E uma pergunta, isso é uma pergunta direta, embora retome um pouco o tema do bloco anterior, mas a pergunta boa que a gente não tocou no bloco anterior.
o Edmundo Siqueira, jornalista e servidor federal, e titular dessa bancada aqui junto comigo, Nogueira. Ele pergunta aqui, bom dia, uma das propostas de reabertura da livraria O Livro Verde seria a criação de um núcleo ou ponto focal de autores campistas. Embora seja um evidente bairrismo, talvez seja necessário. Como a CL vê essa proposta? Então, primeiro um abraço para a Kátia Macabu, para o Edmundo Siqueira também. Eu vejo da seguinte forma, eu acredito como algo positivo, principalmente para pensar o espaço da Livraria O Livro Verde enquanto patrimônio, enquanto ponto de referência do nosso centro histórico ali, sim como um local para divulgação do autor campista. Eu acho que, apesar de ser, né, de fato, como o Edmundo pontuou, um bairrismo, né, uma ideia de olharmos muito para o local, mas aí eu me pergunto, onde mais olhamos para a literatura local, né, pensando nesses estabelecimentos, pensando, né, e aí eu de pronto falaria o Livro Verde, porque era a livraria que abria esse espaço para os livros dos autores locais. Então, eu acho que seria um resgate importante, né, do nome, do espaço, né, pensando culturalmente ali essa exposição, divulgação, venda dos autores campistas que acabam carecendo de um espaço, sobretudo agora que a livraria se encontra fechada, né, como já foi veiculado, né, enfim, desde o ano passado, a gente acaba perdendo esse lugar de divulgação, que aí fica muito pelas nossas feiras, pelo Festival das Palavras, pela Bienal, e enfim. E aí são momentos pontuais em que o campista tem acesso a esses autores. Por exemplo, a Academia Campista, infelizmente, não consegue. A gente não consegue por não termos funcionários, não termos pessoas trabalhando além de nós, acadêmicos. Nós não temos disponibilidade, por exemplo, para deixar ali aberto o espaço para as pessoas visitarem ao longo dos dias e tudo mais, porque não temos disponibilidade mesmo. Então, de fato, seria importantíssimo termos esse local fixo para exposição de livros, para venda de livros de autores campistas. Eu acho que isso é importante, até para que as pessoas tenham esse ponto de referência, né? Saibam, olha, ali, né, onde era a livraria O Livro Verde, aí a gente pode pensar, por que não, né, que é uma das propostas dessa associação, pensar em perpetuar até o nome da livraria, né, como esse espaço de memória, de cultura que é ali no centro da cidade. Eu acho que isso é fundamental. Para fechar o bloco, pelo menos, não sei que eu não quero fazer outra pergunta. A gente não falou de redes sociais e tudo, mas não falou, está previsto no bloco sobre o formato Kindle, né, o formato virtual da literatura. Como é que você encara pessoalmente e para além da projeção pessoal, como é que você encara para a literatura? Então, eu penso que, assim, minha leitura sobre isso é que a gente tem uma resistência natural. É natural que a gente tenha uma resistência a mudanças, sobretudo mudanças em formatos, mudanças mais abruptas. Mas eu sou uma pessoa extremamente do digital, de consumir conteúdos por meio de telas, digitalmente, né? Até por portabilidade, eu acabo usando muito mais o Kindle, né? Às vezes dependendo do livro, eu até tenho o livro físico, mas eu compro no Kindle, tenho ali no Kindle quando é um livro de domínio público, para estar comigo sempre com mais facilidade, né? Seja por aplicativo, seja pelo próprio aparelho, né, da Amazon, né? E aí eu penso que é uma mudança de formato, eu penso que é algo que pelo contrário, eu não vejo como forma de atrapalhar, né? Tem até um meme, né, uma charge que brinca com o fato de o livro não acabar a bateria, mas o Kindle acabar a bateria, né? Tem uma charge disso, só que eu vejo isso como uma visão limitante da mudança, porque de fato eu acho que relutar a mudança é natural. A gente vai olhar e vai falar assim, ainda mais a gente, eu que cresci com livro físico, todo mundo que tem o hábito do livro físico, da textura do papel, do cheiro do papel, tudo isso é algo que é diferente, é uma coisa que a pessoa olha para isso e fala, poxa, eu não vou trocar o meu livro, a textura, o papel, a diagramação certinha que eu já conheço e tudo mais, a paginação com que eu estou acostumado, eu não vou trocar isso por um leitor digital. É natural isso. Só que eu entendo como uma mudança de canal,
uma mudança de meio de propagação. Por quê? Se formos olhar, o livro é que a gente chama o objeto de livro, mas o livro, de fato, o conteúdo que a gente vai consumir, ele está ali escrito, está ali reproduzido, e a gente consegue reproduzir isso num blog, a gente consegue reproduzir isso numa rede social, a gente consegue reproduzir isso de diversas formas. Então eu encaro como mais um canal de divulgação da literatura. E pelo contrário, não há, apesar de termos relutância, sobretudo do público leitor mais antigo, que já está mais acostumado com o livro, o Kindle é um fator de disseminação da literatura fundamental, né? A Amazon em si, por conta também dos preços praticados, aí também são vários outros fatores, mas a Amazon consegue divulgar literatura de uma forma muito mais ampla e até com autores desconhecidos, com autores que estão ali ainda iniciando carreira, enfim, tudo isso eu acho que passa por um momento de transformação, é um momento que acaba trazendo isso. Para fechar essa minha fala sobre esse assunto, o Humberto Eco, e agora eu esqueci o outro autor, né, que em coautoria, ele tem um livro que foi publicado a partir de uma conferência que ele fez com esse outro autor, um autor francês, que agora me foge o nome, chamado Não Contem com o Fim do Livro. E aí esse livro analisa, né, uma transcrição dessa palestra, desse bate-papo, que analisa justamente que ao longo dos anos, ao longo das décadas, o suporte do livro vai mudar. A gente vai ter a mudança do papel para o digital, a gente vai ter outras maneiras de ler, outras formas de ler, e a gente pode pensar em audiolivro, a gente pode pensar em Kindle, a gente pode pensar em rede social, mas o livro permanece. É o livro que permanece. Eu acho que é esse o nosso grande foco, é estimular. Kátia Macabu mencionou o fator das escolas e a influência dos pais, com toda certeza. Eu acho que se a escola apresenta as possibilidades para a criança, para o adolescente, tanto de variedade de literatura, né, de variedade de tipos de literatura, como também a variedade de formatos, de suportes de leitura, eu acho que a gente consegue abrir mais a criança e o adolescente para a leitura como um todo, né? Enfim, eu acho que a rede social, se for usada como um fator de disseminação de literatura, boa literatura no sentido de uma literatura pensada para aquilo, uma literatura que seja engajada, que se interesse por ser literária, digamos assim, eu acho que isso é um fator de estímulo, é um fator positivo até. Bom, são 8h22, só para a gente fechar então, como a Luiz falou, para acabar esse bloco, e a gente partir para o fechamento aqui. Você respondendo uma pergunta da Luiz, acabou me fazendo lembrar aqui de uma situação. É claro que mentira, né, não é de hoje, tem um tempinho já, né? Mas assim, o ser humano, ele sempre foi tendencioso a... Talvez, não sei se é preguiça, mas a comodidade, a agilidade, e cada um na sua agilidade do seu tempo, né? E eu me lembrei aqui que Djavan estava numa entrevista, numa participação mista daquela com música, entrevista, no programa de Serginho Groisman. E aí teve aquele negócio de fala garoto, né? Teve uma pessoa que, um garoto desse aí, perguntou ele: ô Djavan, o que você acha de o povo brasileiro gostar mais das músicas de raça negra? Isso foi lá na década de 90, né? Perdão. E aí, gostar mais das músicas de raça negra do que das suas. Porque as letras das suas são muito difíceis. E Djavan, muito inteligente, muito tranquilo, respondeu, falou: tem espaço para todo mundo. As minhas letras, as minhas músicas, precisa pensar só um pouquinho mais. Então, quer dizer, isso já não vem de hoje. Isso é assim também, não só nos livros, mas também até na música. Olha só que coisa interessante, Ronaldo. Com certeza, se formos pensar, né, eu vou entrar também
numa seara que certamente o Aloysio domina muito mais do que eu, mas se formos pensar no cinema também, né? Se formos pensar num filme que foge de um padrão ou que foge de uma narrativa ali que a pessoa já está mais acostumada, é um filme que já é rechaçado, é um filme mais difícil. A música que exige uma interpretação a mais, né? E aí a gente vai ter várias classificações de que a música, vou pegar o exemplo do Djavan, é uma música nonsense, é uma música que não tem, é uma música difícil, né? Vai ter muita gente que vai brincar, vai zombar né, falando disso, mas que só exige um pensamento um pouco além, né? Exige, porque não, dependendo do caso, até uma pesquisa. Ele tem uma análise, você está falando disso, me vem à mente, tem um vídeo dele explicando, e aí ele tem que fazer isso, né? Ele tem que fazer esse serviço de explicar a música Açaí, por exemplo, né? E aí ele vai explicando, dizendo qual associação ele faz, a partir de quê. Então, assim, claro, vai muito do repertório da pessoa que recebe, mas também parte muito dessa coisa de tentarmos fazer as coisas com o menor gasto de energia e pensar gasto de energia, Cláudio. Eu acho que tem muito disso, né? A pessoa não quer, né? É uma coisa dispendiosa. Então, se é uma música que apesar de boa, melódica, me exige muito, eu vou dizer que ela é difícil, vou dizer até que ela é ruim, dependendo do caso. Então a gente, infelizmente, tem muito disso, né, por conta dessas circunstâncias, mas eu acho também aí vai de letramento, vai aí passa pelo papel da escola, né, retomo isso também, passa por várias formas de enxergarmos essas obras de arte. Comenta, Luiz. Quer comentar? Quer trazer a coisa que o Ronaldo falou? Interessante. A questão do cinema também, a gente vai, talvez, nesse mesmo ponto, né? O cinema tem uma característica, acho que única, a chamada sétima arte, reúne as outras seis, né? Ela é a única que reúne todas elas. Reúne música, reúne teatro, arquitetura, literatura, né? Sobretudo literatura, sobretudo a partir do cinema falado, né? Então é fruto ali do modernismo, né? Nasce ali junto ali os irmãos Lumière, depois avança, né? Estados Unidos, a própria União Soviética, né? Enfim, e aí ganha o mundo, né? Mas só, o Ronaldo falou dessa explicação do Djavan, da letra de Açaí, só para lembrar, eu vi. E ele estava indignado, porque a crítica quem fez foi o saudoso jornalista Arthur Chechel, dizendo justamente que as letras de Djavan seriam um pouco nonsense, um pouco herméticas, né? Eu me lembro disso, ele falou, zoom de besouro, Uima, zoom de besouro. O Uima precisa te atrai para ouvir o som, né? É aquela coisa do diário que eu falei no primeiro bloco, né? Mensagem do diretor. Se hoje em dia isso não tiver, é complicado, né? Verdade. Bom, são 8h27. Vamos fazer uma pausa rápida aqui, coisa bem ligeira esse intervalo, e a gente volta seguindo aí a conversa hoje com o Ronaldo Júnior, poeta, professor de letras, presidente da Academia Campista de Letras. Ao site, Ronaldo, fala aí, por favor, de novo, repete. Você pediu e eu acabei não retomando, é academiacampista.org.br. Tá, pra gente copiar ali o link e colocar lá, e quem tá ouvindo também já pode acessar aí a hora que quiser. E a gente volta com o Aloysio Abreu Barbosa a seguir, falando sobre a pauta da cultura, já nas eleições aí a prefeito e vereador de Campos, em 6 de outubro, daqui 4 meses. E se for às 8h27, daqui a 4 meses, já teremos 27 minutos de votação. Provavelmente ainda não deu para eleger ninguém com esse tempo de urna aberta aí, né? Bom, mas a gente faz o intervalo no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Vacina Plínio